vamos marchando para a vida terra, vamos marchando para a terra prometida, vamos marchando para a vida terra, vamos marchando para a terra prometida. Eu avistei a linda terra, e essa terra é Canaã. Eu avistei a linda terra, e essa terra é celestial. Glórias a Deus, aleluia, Senhor. Glórias a Deus. Irmãos, vamos nesta hora também ouvir o grupo das irmãs. Glória a Deus, o pregador está presente, então vamos ouvir as irmãs. Glórias a Deus, que vão louvar o Senhor. Glórias a Deus nessa noite, glória a Deus, aleluia. Vamos ouvir a serva de Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glórias a Deus. Desde o dia que aceitei Jesus, a minha vida se transformou. Desde o dia que aceitei Jesus, a minha vida se transformou. Agora eu sou feliz, agora eu vivo bem. Jesus salvou a mim, Ele salva-me também. Agora eu sou feliz, agora eu vivo bem. Com Jesus sempre assim. Amém, igreja? Glória a Deus, aleluia, Jesus. O grupo Aliança com Deus. Saudamos a igreja com a paz do Senhor Jesus. Mulheres na peleja, obreiras de ação, que vivem no Espírito e em consagração, entregam suas vidas na obra do Senhor. São mulheres santas, mulheres de valor, mulheres corajosas que lutam sem temer, mulheres carinhosas que o bem sabem fazer, mulheres usadas na evangelização, mulheres na peleja, mulheres de oração, mulheres que jejumam para se consagrar, visita os enfermos, por eles vão. São hospitaleiras e têm união. São mulheres santas que sempre vencerão. Mulheres como toca Maria ou Esther, que são cheias da graça, também cheias de fé. Mulheres que trabalham com
multiplica os enfermos, por eles são orados. Lobos e caleiras e tem união, são mulheres santas que sempre vencerão. Mulheres como toca Maria ou Esther, que são cheias da graça, também cheias de fé. Mulheres que trabalham com dedicação. Mulheres na peleja, mulheres de oração. Mulheres na peleja, mulheres de oração. E assim, agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus poderoso. Glórias a Deus. Desde o dia em que aceitei Jesus, a minha vida se transformou. Desde o dia que aceitei Jesus, a minha vida se transformou. Agora eu sou feliz, agora eu vivo bem. Jesus salvou a mim, Ele salva a ti também. Agora eu sou feliz, agora eu vivo bem com Jesus e com Jesus vai tudo bem. Glória a Deus, aleluia. Vamos ficar de pé para nós fazer a oferta da evangelização. Vamos ficar de pé. Glórias a Deus, aleluia. Glórias a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo, meu Deus, abençoe. Nós apresentamos, Senhor, as ofertas dos teus filhos e das tuas filhas, meu Pai. Vai dando a vitória, Senhor. Abençoa os teus filhos, multiplica, meu Pai. Multiplica, Senhor, o salário. Multiplica, meu Pai. Multiplica a saúde. Multiplica, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Em nome de Jesus, amém. Glórias a Deus, aleluia. Glórias a Deus. Multiplica, Senhor, multiplica a farinha da minha panela, o azeite da minha botija. Multiplica, Senhor, multiplica. Multiplica, Senhor, multiplica a farinha da minha panela, o azeite da minha botija. Multiplica, Senhor, multiplica. Multiplica, Senhor, multiplica. Foi na praia da Galileia que Jesus multiplicou 5 pães e 2 peixinhos, 5.000 alimentou. Multiplica, Senhor, multiplica a farinha da minha panela, o azeite da minha botija. Multiplica, Senhor, multiplica. Multiplica, Senhor, multiplica. Glórias a Deus, aleluia. Irmãos, vamos ficar de pé para nós receber o servo de Deus que já se faz presente nessa noite. Vamos ficar de pé, irmãos. Glórias a Deus, aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo, nós te apresentamos o teu servo, meu Pai, este casal, meu Pai, em tuas mãos, Senhor. Meu Deus, continua usando os teus servos, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, quero te agradecer por essa oportunidade que o Senhor me concede nesta noite, em nome de Jesus, amém. Vou receber o servo de Deus com palmas bem fortes para Jesus, amém. Saúde, amada igreja, com a santa paz de Cristo. Amém. Jesus, o Senhor da glória. Santos amados irmãos, estamos agradecidos a Deus. É verdade,
mesmo. Estamos agradecidos por tudo que Ele fez por nós. O que é que Ele fez de tudo por nós? Salvou. Ou ainda vai nos salvar? Ele nos salvou ou vai nos salvar? Por que as pessoas perguntam? Será que estamos salvos? Será que estão preparados? Já ouviu pessoas pregar assim? Já não é? Então, Ele nos salvou lá no passado. Nos alegrou na sua palavra. Nos trouxe alegria dentro de nós. Alegria. Glória a Deus. A marca da salvação é alegria. Mesmo em tempos difíceis, mas a pessoa está sempre alegre porque foi salva. É assim? Todo tempo, salvação. Ela vem como presente de Deus. Presente. Então fomos presenteados com a palavra da salvação. Quero convidar a minha esposa, como sempre, ter a sua participação e a pouco veremos a palavra de Deus. Espero da tua palavra do Senhor, nosso amado Deus. E aleluia. Graças a Ele, ao Senhor, nosso amado Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Cumprimento na igreja da Santa Paz. Igreja, vamos informar o louvor que todos conhecem, a aldeia para a glória do Senhor. 196. Glória a Deus. Aleluia. Achei uma flor gloriosa e quem deseja mesmo terá a rosa de Saron preciosa
na melhor expansão na terra. Mas se ele não tiver Jesus, ele é um nada, é ninguém. Estamos vendo aí as violências na terra, pessoas que acham que tem tudo, mas não tem nada porque não tem Jesus. Glória a Deus. Estamos num momento tão difícil na terra. Estamos vendo pessoas, cada dia está se estreitando as coisas. As prisões cheias, os hospitais lotados, e é tanto, e as pessoas ainda não dão ouvido à voz do Senhor. O Senhor está bradando, Ele não quer que a humanidade se perca. Ele dá oportunidade todos os dias para o homem, para a mulher, para que venha buscar a sua paz, venha se arrepender dos seus pecados. A palavra do Senhor diz que Deus deu seu Filho amado por amor de muitos, né? Porém, Ele quer que todos os homens se arrependam dos seus pecados. O mundo não se salva, não é porque eles não se arrependem. Quando o homem se arrepende do seu pecado, pode ser o pior pecado, ele se humilha diante do Senhor e encontra misericórdia. Glória a Deus. Porque nós temos um Deus zeloso, santo, misericordioso, que deu seu Filho amado naquela cruz para morrer por nós ainda pecadores. Olha, igreja, que coisa, né? Nós ainda pecadores, Jesus morreu por nós. E aqueles que levantam suas mãos, se humilham diante dele, ele é agraciado pelo seu amor. Glória a Deus. E ele não joga ninguém fora, porém o homem ainda está com o coração duro, os ouvidos não estão atentos à sua palavra. Mas ainda tem o exército de Deus na terra, a igreja que clama, a igreja que ora, a igreja que apresenta Jesus todos os dias para os pecadores. Para que eles venham se arrepender dos seus pecados e venham ter um encontro real com Cristo. Nessa noite vamos apresentar essas vidas, aqueles que estão nos presídios, aqueles que estão nas maiores mansões, mas eles não têm Cristo. Eles podem ter o maior, pode ser o maior rico, não adianta o seu dinheiro, se ele não aceitar Cristo como seu único Senhor da sua alma. Vamos orar pela nossa família, pelas nações, pelo nosso Brasil, pelas autoridades. Glorioso Deus Santo, aqui estamos, Senhor, na tua presença. Oh, Papai amado, nós já somos gratos a Ti, porque o Senhor já nos alcançou, o Senhor já nos salvou, o Senhor já nos deu graça e força para permanecer na tua presença. Meu Deus, vai ser homens, ser mulheres, ser jovens, Senhor. Tem vidas nessa noite precisando do teu amor, precisando da tua misericórdia, Senhor. Mas o Senhor é poderoso, se aquele homem deu vida à tua voz. Mesmo, Senhor, que ele seja naquele presídio. Oh, Pai amado, que ele estiver naquela mansão, Pai amado. Mas está sem a tua presença, sem o teu amor. Ah, meu Pai, usa alguém, meu Pai, para levar a tua palavra àquelas vidas. Para que elas venham, meu Pai, ouvir, se arrepender dos seus erros, das suas mazelas, Senhor. Vai, Senhor, te encontra aquelas vidas, Pai amado, nesta noite. Ai, Pai querido, da tua palavra chegar. Que a tua palavra santa penetre no coração, penetre naquela alma sedenta. Poderoso Santo de Israel. Oh, Deus poderoso, Deus Santo. As nações estão estremecidas, meu Pai. Nós sabemos que a tua palavra está sendo se cumprir, Pai amado. Dá força, dá graça para nós permanecer, para a tua igreja permanecer de pé, para que nós não venhamos olhar nem para a direita nem para a esquerda, mas que nós venhamos olhar somente para o Senhor. Poderoso Santo, venha guardar a tua igreja, os teus servos, Senhor, os pastores, os presbíteros, os missionários, os obreiros da tua casa, todos que fazem a tua obra. Oh, Pai amado, aguarda eles, livra dos laços, da cilada diabólica, da sabedoria, do entendimento, Senhor, para levar a tua palavra santa, poderosa aos necessitados, os caídos que não têm mais força, Pai amado.
aquele homem, meu Pai, levanta aquela mulher. Levanta aqueles que seguem da tua presença. Dá graça, Senhor, dá força a eles para permanecer, Pai amado. Nessa noite eu te apresento os doentes. Eu te apresento aqueles que são, meu Pai, em cima do leito de dor. Aqueles que são, meu Pai, no UTI, no CTI. Oh, poderoso Santo de Israel, seja o médico dos médicos. Trabalhe em meio àqueles médicos, enfermeiros, Senhor. Seja com eles dando força, dando graça, restaurando, trazendo eles, Senhor, para a tua presença. E aqueles, Senhor, teus servos que estão no cama, no beijo, Senhor, nas suas próprias casas. Vai passando nesta noite, vai colocando o teu bálsamo, Senhor. Eu também te apresento os pais que estão chorando a perda dos seus filhos, as mamães, Senhor, as esposas, os esposos, que perderam meu pai muito querido. Pai Jesus, consola os corações, consola, meu Pai, os corações dos que choram, e faz um grande mover, Senhor, na vida do homem e da mulher. Eu entrego a nação brasileira nas suas mãos, meu Pai, da autoridade. Tu tem poder, Senhor, para salvar, libertar e transformar. Todas as ações da terra, Senhor, está sob o teu controle. Abençoa a nação de Israel, meu Pai, abençoa a nossa vida. É isso que eu te peço e desejo, já te agradeço do teu servo que vai trazer a tua palavra, que seja conforme teu querer e a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Graças a Deus. Nós vamos falar de Deus. Amém. E a outra quinta-feira tivemos comentários, que é importante se lembrar, pelo menos aquela frase-chave da doutrina de Cristo. Glória a Deus. Tivemos um comentário sobre qual é a colocação certa do verbo, da palavra no Novo Testamento. É fazer para receber ou receber para fazer? Receber para fazer. Senhor presbítero. Amém. Quem ouviu a pergunta? E a resposta apareceu? Glória a Deus. Não? Porque o tema hoje é confiar, mas com razão bíblica. Agora, qual é a linguagem que se usa hoje na graça? É fazer para receber ou receber para fazer? Receber. Ainda não sabem? Receber. Ajuda aí, irmão. Edson. Receber para fazer. Porque, irmãos, é tanta gente em pecado usando o termo da lei, é pecado. A pergunta não é uma pergunta curiosa, simplesmente assim, é uma pergunta que tira a pessoa do pecado. Está compreendendo porque estou perguntando? Na lei, a pessoa vivia em pecado. É preciso que compreenda. Por que é preciso compreender? Porque cancelando o ministério cristão, ou misturando o ministério cristão com o ministério mosaico, é nada mais, nada menos do que adultério ministerial e espiritual. Então a pergunta ela é realmente seríssima. Estão compreendendo a pergunta? Quando Jesus enviou os discípulos a pregar o Evangelho, que ele disse: eis que eu vos dou. Primeiro eles receberam. Está lá em Lucas 10, 19. Está também em Mateus 10, 8. Expulsai demônios, curai os enfermos, ressuscitai mortos, limpai leprosos. Eis que eu vos dou de graça. De graça recebeis,
De graça? Essa é a pergunta. Agora, eu vou fazer um projeto para Deus me dar uma coisa. Então, você está, sem querer, na simplicidade da fé, está no ponto mais alto do pecado. Porque essa expressão de quem viver e fazer essas coisas, viverá por elas, não está na lei da graça. A graça é uma lei moral. Se nós, vocês estão compreendendo ou não? Eu até já ouvi pessoas dizer, nós também já ouviram, paguei preço para receber esse dom. Já ouviram? Então, isso é uma superfície, é uma demonstração até que a Bíblia diz que é de caráter maligno, está na força do pecado. E que o engano, ele leva a pessoa a pensar que está no espírito e está onde? Na carne. E a carne se converte? Converte? Não, ela só é dominada pelo Espírito que domina, que vem de dentro de nós quando recebemos a palavra. Então é por isso que eu estou referindo pecado. Pecado grave. Quando a pessoa expressa isso. Então, quando Jesus trouxe a palavra, ele já trouxe o contrário da lei. Os irmãos podem pensar, e para que a lei? A lei para mostrar ao ser humano que eles não têm possibilidade de cumprir a lei. Porque a lei, quem sabe o que é qualidade? Atributos. Sabe o que é atributos? Qualidades. Um exemplo. Deus, ele é onipresente ou não? Quem é mais que pode estar onipresente? Não é só ele? Porque essa qualidade é de quem? Dele. Agora, a lei de Deus é para ele. E se alguém intervir nessa área, ela está em superfície, querendo ser Deus, não tem como. Por isso, então a lei é um atributo, é uma qualidade exclusiva de Deus. A gente fica preocupado quando alguém quer ameaçar a igreja, ela usa o que? A lei. Está compreendendo? Usa a lei. Segundo a lei, nós já vemos, as pessoas eram chamadas de ladrão, porque não correspondia com os preceitos da lei, não tinha como, mas eles assumiram. Na graça, vem chamar um doméstico da fé de ladrão, vai para o juízo. E a igreja é retirada do juízo, ou não? Sim. Por isso que é bom você, nós, aprender a doutrina padrão que ela alicerça a nossa mente espiritual. Eu não creio que é assim, mas umas mulheres falaram para mim assim, elas falaram, não é eu que estou dizendo não. Aquelas mulheres que andam de duas em duas, pregando o evangelho, quem sabe? Sabe, né? Os grupos de dois em dois. Então, elas falaram que as mulheres pentecostais crescem o cabelo encurtamente. Falaram para mim isso. Não vejo assim, vejo que as irmãs têm interesse de saber a palavra, mas elas falaram, não, as pentecostais, elas crescem o cabelo e diminuem a mente. Elas que avaliam assim, porque elas acham que... Porque quando a pessoa acha que sabe tudo, o outro para ele não tem valor. Nenhum. Sabe como se chama essa doutrina? Sabe como se chama essa doutrina de desvalorizar o outro em tudo? Doutrina panteísta. Dono de saber próprio é uma doutrina que vem do abismo. Vem do ocultismo, criada lá no Oriente. Panteísmo. Por isso, quando o cristão, o crente mesmo, ele erra, que ele não aceita conselho de ninguém e continua errado, aí você pode classificar ele como panteísta. Doutrina do panteio. É o que tem, só ele sabe, mais ninguém. Não é o isolado da palavra de Deus. Vocês compreenderam as colocações da graça, que é preocupantíssimo. Paulo ensinava a igreja
as igrejas que ele dirigia, mostrando que o casamento, enquanto os dois viver, estão ligados um ao outro pela lei. Se houver outro casamento, é adultério. Lá em Romanos 7, primeiro 3. Depois, lá no 4, ele diz assim também é vocês. Da mesma maneira que o casal, estando vivo um ao outro, é traição, é adultério, é pecado, assim também vocês, hoje que é do outro marido, estão mortos pela lei. É a mesma comparação. Vocês estão compreendendo ou não? Não? É preciso que compreenda, porque é tanta revelação do Senhor que Deus revelou mandamentos da lei. Irmãos, isso não deve ser aceito. De maneira nenhuma. Só fora da Bíblia gera procedência maligna. Tem que ter cuidado para crer nas revelações de Deus, mas segundo a personificação da graça. Fora disto é desvio da doutrina da graça de Deus. Por isso que a gente se sente alegre, seguro, plenamente nessa palavra. Hoje, o ministério não é de barganha, nunca foi, mas os homens sempre inventam. O ministério é de investimento. Mateus 7, que a palavra está dizendo, para quem não se lembra, diz assim, Jesus diz assim, pedi, dá, nada de sacrificar e receber, porque é uma transferência da lei para, porque o que pede, recebe. E o que pede sabedoria, não receberá tolice. Receberá sabedoria, ele usa a figura de linguagem que pede peixe, não recebe uma serpente. Não é isso? Que você pede pelo Espírito de Deus. E hoje a emoção está muito grande, a gente procura tanto, mas muitos até apoiam. Não é bom. O verdadeiro culto de cura divina é o culto de doutrina, sabia? De ensinamento, sempre foi. Jesus tinha uma meta de pregar para todos, mesmo para os pagãos. Ele aglomerou um grupo de pessoas pagãs para ouvir a palavra e ele aplicou o primeiro ensinamento. Lembra? Lá em 15 de Lucas. E aí ele concluiu com a palavra. Quando a alma se arrepende, haverá o quê? Festa. Aí, irmãos, aonde? Haverá o quê? Na terra e no céu. Festa aonde? Na terra e no céu. Mas se olhar o texto, a primeira festa é aqui na terra, sabia? Quem vai resgatar a alma é você. Aí você vem com a alma resgatada toda alegre. Aí por aqui dos donos, os portadores da alegria, os domésticos da fé, dizem, vamos festejar conosco, porque já chama a alma perdida. Aí a primeira festa onde é? Na terra. Então, a cada um de nós, nos dê esse valor de ser festeiros. Festeiros na graça de Deus, é verdade. Louvado é o nome do Senhor. Por isso que é bom você compreender a palavra, porque a força do pecado ela não sai da pessoa, não sai. Enquanto ele não tem definimento da lei, ele pode achar que é santíssimo e até ser combinado por alguém que é santo, mas não é não. A Bíblia diz que não é santo. Antes de nós ler um versículo aqui sobre confiar, vamos dar uma olhada no capítulo 15 de 1 Coríntios, versículo 56, que diz a palavra, vamos lá, a palavra do Senhor, nosso amado Deus. A meditação da palavra, ela nos educa. Sabia que educa? É bom até para casais conviver, se adaptar, comentar da palavra de Deus com o outro, e tem um fundamento que não para. Quando você não comenta, você sente falta. Isso é muito bom para casais. Para compreender quando os dois têm a mesma visão bíblica. Quando não tem, a que tem, ora pelo que não tem, não é?
Vá orando. Entendeu? Mas é assim que funciona e fica melhor do que um ir para o sofá e outro ir lá para o quarto. Já não tem mais essa visão. O Senhor mesmo diz, ler 1 Coríntios 15, 54 ou 56. Graças a Deus. A carta de Paulo aos Coríntios era muito confusa. Sim, é 15:56. A primeira de Coríntios, capítulo 15, o versículo 56 diz: Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Por quê? Porque a pessoa não pode cumprir. A lei é boa, estão compreendendo? Mas só Deus pode. E quando você assume uma responsabilidade, você não consegue corresponder, peca. Olha o que diz aí a liberdade do versículo 57. O 57 diz assim: mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Isso. Pronto. Segurança máxima. Segurança máxima. E o Senhor continua dizendo: sede, pois, irmãos, constantes, não é? Firmes e constantes na palavra, sabendo que o vosso trabalho não é vão, Senhor. Coisa linda a palavra de Deus. Agora, como você vai descobrir que está na força do pecado? Um exemplo. Naamã mergulhou no Rio Jordão quantas vezes? Por quê? Porque estava leproso? Porque estava na lei? Na lei. Então avalia, não é fácil. Só fugir desses números fechados, que o dia de amanhã não pertence a nós, é bem explícito. Na palavra, na doutrina, compreender? Então a pessoa entra lá para ler, para subir. Aí Eliseu falou para Naamã: mergulha 7 vezes. Vocês sabem o que significa o número 7? Não. E ele no original é chamado inteiro. Ele revelava o futuro de Cristo. Quando Jesus, lá em 8 de Mateus, capítulo 8 de Mateus, um leproso, que a mesma enfermidade na mão, chegou para Cristo e disse: olha, se quiseres, pode curar-me. Aí ele disse: quero ser livre. Acabou o 7. O 7 não acabou, mas ele deixou isso uma só, porque ele é um número inteiro, é um que não se divide. Ele revela o ponto X da palavra lá no Antigo Testamento, que havia de vir para o Novo, mas uma só palavra. Diga uma só palavra e o meu criado sarará. Aí Jesus disse uma só palavra para a mulher que, quando estava curada, precisaria ficar 7 dias ainda em isolamento. Já tivemos esse comentário. Aí ela veio a Cristo e Jesus disse: vai em paz, a tua fé. Cadê os preceitos da lei? Senão ela voltaria para o pecado. Então não tem mais. Mas as pessoas continuam teimando. E é uma coisa grave. É o contrário de confiar pela fé e confiar pelas obras. São duas frases, umas são diferentes da outra. Confiar pelas obras, eu já vi pessoas dizer: Jesus, já ouvi, você também já ouviu, eu sou dizimista. Porque ser dizimista paga, mas assim não. O fariseu disse: eu sou dizimista, aquele é pecador, foi isso? Então é assim, o que fizer, faça com humildade. Eu já ouvi muitos e muitos na força do pecado: Jesus, eu sou dizimista, eu não aceito. A força da superfície traz vanglória no que faz, é a lei. Esse está no espírito, está na carne. O dízimo está na graça, mas no conceito de humildade. Tudo por humildade. Aqui no Salmo de número 125, vamos ver o que diz a palavra de Deus.
Salmo 125. Vamos analisar o que diz a palavra do Senhor. É bem conhecido, mas vamos ler. Os irmãos e as irmãs. Bem conhecido. Contrário? Amém. Olha o que diz a palavra. Os irmãos conhecem, mas vamos. Aqueles que confiam no Senhor são como um monte de Sião. Tem uma vírgula. Que não se abala. Ou seja, não, na minha vida está escrito assim. Que não pode ser abalado, mas permanece para sempre. Agora, a sequência dessa palavra é o seguinte: por quê? A sequência está: por quê? Que os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, e não se abala e permanece para sempre. Sabe por quê? O que Sião revela para nós hoje na Bíblia? Quem é Sião? Sião é o trono de Deus. Trono de Deus. Por isso que quando você tem fé e tem conhecimento, e esta fé para crer, jamais a pessoa desviará. Porque ela crê numa garantia que Deus deu em sentido único. Sião é o quê? É o trono de Deus. Quando Deus deu a Moisés a planta, lá no Monte Sinai, já foi revelado o modelo do céu, mas do tabernáculo portátil aqui na terra, e Moisés compreendeu claramente. Ele fez tudo de acordo com Deus, mostrou para que a palavra permanecesse. E lá está o trono de Deus, mesmo modelado aqui na terra. Não me lembro, os irmãos também se lembram, quando Deus disse a Abraão: suba ao monte Moriá para sacrificar Isaac. Ele não ia sacrificar Isaac, porque Deus não aceita sacrifício humano assim. Mas aquele monte, ele é ligado, hoje é conhecido como Monte Sião. Foi lá que Abraão subiu. Veja bem, primeiro Deus entregou a planta a quem? Primeiro a quem? Ajuda aí, irmãos. Primeiro ele entregou a planta para quem foi ver, irmãos? É bom nós aprendemos. Primeiro ele revelou o local a Abraão. 430 anos depois, ele entregou o desenho a Moisés no Monte Sinai. Veja que ele não foi no seu trabalho. Sião está ali. Então, ele foi revelado no monte de Deus. Não se lembra que nós estamos esperando a vinda de Cristo, mas a reconstrução do terceiro templo já sempre mencionado na Bíblia hoje, na época. Se lembra disso, não? Não? Porque a maior visão do arrebatamento de Cristo é o terceiro templo, construído no Monte Sião, aqui na terra, mas é modelo do céu. Agora, a garantia da confiança, vocês estão compreendendo? Qual é o maior sinal do arrebatamento? Para quem não sabe, é bom que fique sabendo. Para que não emocione. O maior sinal da vinda de Cristo, maior e único, é quando houver a reconstrução lá no Monte Sião, chamado também Monte Moriá. Tanto é que nessa guerra que está existindo hoje, a planta já está pronta para reconstruir o templo. Essa guerra contra o Irã é a ira de Deus
descarregados sobre os descendentes de Esaú, que eles são descendentes de Esaú, e Deus jurou pelo ministério de Moisés. Foi Moisés. Mandou relatar a Josué. E ele riscaria o nome de Amaleque, que os descendentes hoje estão atacando Israel, da face da terra. Se os irmãos lerem o capítulo de Obadias, que é só um capítulo, Obadias só profetiza só sobre isso, contra Amaleque, contra os iranianos, contra os persas, porque eles conhecem quem é Deus e está julgamento de Deus. Agora, a nossa confiança hoje está onde? Está em Deus. Mas uma confiança que é o seguinte: os céus passarão, a terra também passará, os céus e a terra passarão, mas o trono de Deus permanece. Glória a Deus! O trono de Deus. Vamos para o Salmo de número 132, versículo 13 e 14 aqui. Está bem pertinho aqui. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor da glória. Salmo 132, verso 14. Graças a Deus. Encontraram? Quer ler para nós, irmão? O Salmo 132, versos 13 e 14. Graças a Deus. Diz assim o versículo da palavra de Deus. 13 e 14. 132, versículo 13 e 14. Diz: porque o Senhor elegeu a Sião, desejou-a para a sua habitação, dizendo: este é o meu repouso para sempre, aqui habitarei, pois o desejei. Dá para cada vez mais crescer na graça, na esperança? Os que confiam no Senhor serão como um monte? Por quê? Mas por que não se abala? É a confiança que transmite para nós, irmão. Essa confiança. E ela é absolutamente digna de confiança. O Monte das Oliveiras vão se aplanarem. Eu tenho lá uma geografia das Terras Santas. Ela já mostra hoje a profecia do profeta Zacarias se cumprindo. Ela começou a se cumprir no primeiro dia que Jesus subiu o Monte das Oliveiras para orar. Então os pés de Cristo ficou sobre o Monte das Oliveiras, ficaram. E quando ele subiu para a glória, ele subiu de cima do Monte das Oliveiras. E depois que ele subiu, o monte começou a abrir. Está lá explicitamente, se for em Israel, olhar mesmo que está aqui no Brasil, na geografia, vê que o monte que era inteiro, agora ele já tem uma abertura, irmão, que tem passagem de um lado a outro. O Monte das Oliveiras, ele já está aberto. Então, a profecia sobre o Monte das Oliveiras se abrir, está em Zacarias capítulo 14, versículos 4 e 5. Que é para nós acompanhamento de profecias bíblicas com realidade nelas. Agora, o Monte das Oliveiras já está aberto. Veja bem. Agora, quando Jesus estiver no Monte de Sião, todo olho vão ver. Vamos ver para Isaías capítulo 58, verso 8. 52, 8, aqui no livro do profeta Isaías, indo um pouquinho para frente. É bom que nós tenhamos bem a disciplina do Senhor, bem condizente com a mesma palavra. Louvado é o nome do Senhor da glória. Isso é lindo para nós trabalhar junto com os profetas de Deus, os anjos de Deus, os apóstolos de Cristo, o Senhor da glória.
em Isaías capítulo 52, e no versículo, principalmente no versículo chave. Esses versículos são versículos que você pode usar em cadeia, um versículo com o outro, porque ele não é isolado. São versículos chave. Glorificado é o nome do Senhor da glória. Encontraram? Diz a palavra do Senhor nosso amado Deus. Eis a voz dos teus atalaias. Não é isso que está escrito? Eles o quê? Alçam a voz. A sua voz. Alçarão a sua voz, né? Juntamente, né? Diz aqui a palavra de Deus. E pode completar. Exaltam, porque Olho verão quando o Senhor voltar a Sião. Justamente. É a nossa base hoje de confiar e permanecer firme para não desconfiar, e desconfia peca. E quem confia estiver em santidade. Devido confiar e dar o testemunho. A irmã Lindinalva que gosta muito desse ensinamento, né? Me lembra. A gente já teve muita participação com esses ensinamentos. Isso é bom, e nós também gostamos, eu acho. Nós gostamos, sabor do Espírito Santo. Então, veja bem, quando Jesus subiu o Monte das Oliveiras, fechou, e hoje abriu. Agora, onde está Sião? Está junto a um monte ligado ao Monte Moriá, onde, como eu já disse, onde Abraão subiu. Mas é oficialmente chamado Monte Sião. Ora, no momento em que Cristo reestabeleceu o milênio aqui na terra, ele vai ficar governando aonde? O trono. E onde é o trono? É um Deus só em dois tronos. Ele é onipresente e onisciente. Ele não é dois deuses e dois tronos. É um Deus só ligado ao mesmo tempo em dois tronos, um no céu e outro na terra. Por isso que ele disse, é-me dado todo o poder aonde? Céus e na terra. É um Deus só em dois tronos, dois lugares. E esta visão de Isaías, filho de Amós, é a sequência da combinação do Salmo 121, verso 1, com o Salmo 132, versículos 13 e 14. Deus se revelando a Sião. E o que nos cada vez mais leva-nos a estruturar na palavra, porque o profeta Joel e todos os profetas, irmãos, tiveram a mesma visão. Por isso que não pode haver contradição na obra, mas há muito. Quando todos compreendem a palavra de uma mesma maneira, todos participam da mesma santidade. É uma realidade nessa palavra. Então, quando Jesus vir como a igreja, 7 anos depois do arrebatamento, quem não verá? Quem não estiver vivo. Mas todo olho virá, porque ele virá em Sião, trazendo o quê? A lei plena do milênio. Vamos analisar, quando nós estamos nesse trabalho de ensinamento bíblico, vamos ver para o livro do profeta Isaías mesmo, capítulo 2, versículos 1 ao 3. Irmã Edivaldo, depois pode se preparar para ler para nós. Voltando um pouquinho para trás, o livro do profeta Isaías, capítulo 2, a partir do versículo 1, 3, 4, aqui diz a palavra de Deus para nossa estrutura espiritual. E não você pensa uma coisa que nem não sabe por onde está. Usa um texto em um contexto, depois transforma em pretexto, que é realmente doutrina de homens. Doutrina que invalida a palavra de Deus. Tem de Mateus, Jesus é referente a isso. Dá para ler, irmão? Maravilha. Até o 3. Isaías capítulo
versículo 1 ao 3, que diz assim. Até o 4, pode ler. Tá. Visão que teve Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e Jerusalém. E acontecerá que nos últimos dias, que se firmará o monte da casa do Senhor no cume dos montes e se alçará por cima dos outeiros e concorrerão a ele todas as nações e verão muitos povos e dirão: vinde abundantemente ao monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó, para que nos ensine ao que concerne aos seus caminhos. Aos seus caminhos e andamos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. Não está um padrão completo? Está ou não? O padrão completo da palavra é confiar, existir, executar, revelar dentro desta palavra. Então, de Sião sairá a lei. É a lei que domina o mundo, este mundo mesmo agitado em condição de paz. Chegará um tempo que toda a palavra ela se cumprirá infalivelmente sobre o que está escrito na palavra. Eu vou citar em Isaías capítulo, aqui mesmo Isaías 11, versos 9, diz a palavra que a terra encherá do conhecimento do Senhor como as águas cobrem o mar. Mas só que o decreto vem de onde? De Sião. A igreja, irmãos, ela não pode ser uma igreja espancada, que um prega uma coisa, outro prega outra, e a igreja fica voando, fica desorientada, não tem firmeza de doutrina. A igreja espancada, ela não tem firmeza no que ouve, nem no que pratica. Compreendeu? Porque toda a palavra, ela concerne em um só sentido. Aí nós estamos referindo a mesma palavra. Isaías profetizou, o salmista falou, o profeta Joel falou em Joel 3, verso 21. Aí o Senhor está referindo: purificareis aquele não tinha purificado, porque o Senhor da glória habitará em Sião. Joel 3, 21. Toda doutrina, fora da doutrina, é espancamento. E a palavra diz que o espancador fica de fora e a igreja sofre, porque mesmo assim o Senhor compadece. Vamos para o capítulo 14 do livro do Apocalipse, versículo 1. Louvado e glorificado é o nome do Senhor na glória. Pode avaliar, está no Antigo e Novo Testamento. Às vezes você comenta com alguém dizendo assim: eu não sei, um prega uma coisa, outro prega outra. Não, a doutrina é uma só. É uma só. Está compreendendo? Não tem na doutrina, e tem uma coisa: a doutrina mais fácil de se compreender é a doutrina da salvação. Então, as pessoas às vezes encontram dificuldade de se destacar na palavra por causa de, às vezes, olha, cada membro do corpo de Cristo tem um valor. Não existe na igreja ninguém sem valor. Agora, se a pessoa tomar uma posição que ela não domina, coisa é feia. Aí é trabalho. Você tomar uma posição na igreja, ocupar uma posição e a sua posição é outra, aí entra o desastre. Ninguém é sem valor. É a mesma, pode até fazer comparação no singular, na área secular. Coloca lá um ajudante geral
para ser médico. Né? É remédio para subir a pressão, quem já está com a pressão alta. Remédio para baixar a pressão, quem já tem a pressão baixa. E ele vai dizer assim, eu não sou médico não, mas eu vou atender aqui. Aí entra desastre, remédio para o fígado que está sofrendo o coração. Só dá isso, não é? E também no trabalho de Cristo, as pessoas se colocando em uma posição que elas não dominam, só traz desastre. Muito. Quantas vezes eu já ouvi, vocês também já ouviram esse tipo de expressão, né? Eu não vim aqui passar a mão na cabeça de ninguém. Estou aqui doido. Já ouviu? Lê lá em Timóteo a maneira de tratar os velhos, as velhas, os jovens. Se é desta maneira que o soberbo fala, é soberbo. Aí a Bíblia diz é soberbo. E a soberbice é o grau mais alto do pecado. Pessoas que sobem no púlpito e não dominam o que está falando. Entenda, mostrar ela, né? Entenderam? Um dos exemplos. Enquanto outros e outros e outros, e a Bíblia diz, a pessoa diz, o Senhor me falou, mas você vai olhar na Bíblia, não falou não. É o jeito que ela acha que Deus falou, mas não é. Então é perigoso as pessoas se colocarem fora de posição dentro da igreja. Vamos ver 14, lê, irmão, como de sempre. Verso 1, aqui, verso 1 e 2, só. Apocalipse capítulo 14 e o versículo 1, 2, que diz assim: E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000 que em sua testa tinha escrito o nome dele e de seu pai. E ouvi uma voz do céu como a voz de muitas águas e como a voz de um grande trovão e uma voz de arpistas que tocavam com a sua harpa. Isso, veja bem. Olha, Jesus aparecerá com quantos mil? Se olhar no capítulo 7, aqui do capítulo 7 de Apocalipse, capítulo 7, versículo 1 até o 6, mostra que é de cada tribo de Israel, 12.000 que formam um coral oficial. Mas esse coral apresenta onde em cima qual monte? Sião. Por que apresentaram em cima do monte Sião? Aí, porque Deus trabalha com a igreja, com as ordenanças dele para a igreja, é distribuída de Sião. Ele dá garantia à igreja que confia no Senhor é como um monte de Sião, porque não se abala, mas permanece. Mas por que o monte Sião, né, não abala? É o que estamos referindo. Que lá no livro de Joel diz a palavra: o sol vai escurecer, vai haver uma guerra, o sol escurece, de repente o sol volta a brilhar novamente, de repente é escuridão, de repente é trovões, de repente é tremor de terra, na terrível guerra do Armagedon. Mas a palavra diz que o Senhor da glória bramará de Sião, ficará firme em Sião, e com a igreja dele junto. Oh Deus maravilhoso! Que aparece nessa época aqui do milênio. É o milênio de paz que o Senhor ainda vai trazer para a terra, mas o governo dele é em Sião. Se os irmãos olharem na parte geográfica, obrigado, irmão. A parte geográfica, Sião é o centro da terra. Ele está onde? Centro. Tanto na Bíblia como no livro, como no mapa mundi. No livro de Ezequiel, capítulo 5, versículo 5, a palavra diz: esta é Jerusalém, cola no meio das nações. Ela está no centro. Ezequiel 38, verso 12, a palavra diz: o povo habitará no meio da terra.